Bom, então, seguindo nossos vídeos sobre pedagogia, mais uma contribuição. Livro de hoje, Deseducação do Negro, de Carter Godwin Woodson. Esse livro, ele é publicado originalmente em 1933, saiu no Brasil, se não me engano, em 2020, por outra editora, mas essa aqui, que é a Pinguim, saiu em 2021. O Carter Woodson é um pensador pouquíssimo conhecido para nós brasileiros, né? Ou seja, ele nasceu em 1875 na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele é filho de ex-escravizados, não é? E é a primeira geração ali de negros que nasceram livres nos Estados Unidos. Carter Woodson, ele, para ser esse educador, né, ele teve diversas barreiras na sua vida por conta dessa condição de ser, mais uma vez, a primeira geração de negros livres, e ele sempre teve que associar um trabalho braçal com diversas fragilidades, não é? Ou seja, ausência de direitos trabalhistas, etc. Sempre teve que associar isso com os estudos, ou seja, ele concluiu o que a gente chama de ensino médio hoje em dia com 20 anos. E trabalhava numa mina de carvão, né? Então, quando eu falo isso, é só para vocês terem uma noção. E depois de concluir o ensino médio, logo em seguida ele entra para fazer literatura na faculdade e consegue se formar antes dos seus 30 anos. E isso, para qualquer pessoa que conhece minimamente a história dos Estados Unidos, imaginem vocês, né? Uma pessoa negra formada, bacharel em literatura, antes dos 30 anos, no século XX dos Estados Unidos. Ou melhor, no final, não é? Da passagem do século. E ele se forma, começa a dar aula já em escolas de educação básica. Posteriormente, ele entra no mestrado na Universidade de Chicago. E no mestrado ele começa já a fazer algum barulho na academia, né? Ele ganha alguns prêmios, se filia a alguns movimentos políticos, mas cuidado, nenhum partido político, nem democrata, nem republicano, mas esses movimentos políticos da causa negra, parecido com aquele NAACP, né? E também ele ganha essa fama porque ele advogava por uma ideia de que, para você pensar na real emancipação do conhecimento, você tem que falar sobre a causa negra, não é? Ainda mais no país naquele momento. Em seguida, entra no doutorado por Harvard e é o primeiro doutor filho de ex-escravizados nos Estados Unidos, negro. E o segundo negro a se formar em Harvard, porque o primeiro foi o W.B. Du Bois, só que ele não era filho de ex-escravizados, né? O W.B. já era parte de uma classe média ascendente anterior à própria abolição. Bem, quando a gente pensa nesse título de doutor do Carter Woodson, pensando na época, a maior parte dos doutores já trabalhavam na faculdade, né? Porque não havia grandes números de doutores, mas o Carter Woodson ele foi boicotado por diversas maneiras possíveis. Hoje em dia é um pouco comum até você ver na educação básica doutores trabalhando nela, mas na época não, porque na época, só se pegar qualquer faculdade aí, os professores mais antigos, os decanos, às vezes nem têm título de doutor, né? Então ele sofreu diversos boicotes até efetivamente ser professor universitário. Há duas coisas que a gente tem que analisar na vida do Carter Woodson, que não pode passar batido para pensar na própria obra dele, que seria, em certa medida, uma militância que ele tinha, não é? Ou seja, em primeiro momento, ele faz, nas escolas de educação básica, o que ficou conhecido como Black History Week, que seria no mês de fevereiro, no intervalo do aniversário entre o Abraham Lincoln e o Frederick Douglass,
que por sinal tem um vídeo meu no canal falando sobre a autobiografia do Frederick Douglass. Convido vocês a assistirem, quem não assistiu, porque é um nome incontornável nessa temática. E nesse intervalo, né, dos aniversários do presidente que então assinou a abolição da escravatura nos Estados Unidos, e esse abolicionista, ele fazia esse Black History Week a fim de trazer as temáticas raciais em sala de aula. Isso, pessoal, ele é tão importante que hoje em dia nos Estados Unidos é celebrado Black History Month, ou seja, o mês inteiro de fevereiro é o que a gente chama aqui no Brasil de mês da consciência negra, né? Só que, claro, no Brasil com outra temática, porque está relacionada a Zumbi dos Palmares, etc. Mas o Carter Woodson é quem faz isso nos Estados Unidos. Não à toa, muita gente chama ele de pai da história afro-americana, né? Porque ele tinha essa militância nos anos 30. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui é posterior a Frederick Douglass, mas anterior a boa parte do movimento, maioria, todo o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos que a gente tem conhecimento. Então, por isso, considerado pai da história negra. Outra coisa que ele fez, que é muito importante para entender a obra do Carter Woodson, é a Associated Publisher Press, que era uma editora que era voltada à publicação dos afro-americanos, que ele mesmo fez, e saiu essa obra pela sua própria editora, né? Algo que se assemelha a Selo Povo, hoje em dia, que tem essa temática de trazer, por exemplo, os autores da periferia, feito ali por eles mesmos, né? Então, o Carter Woodson, pensar a obra do Carter Woodson, a gente jamais pode colocar ele nesse pedestal que existe, por exemplo, o W.E.B. Não tirando mérito do W.E.B., mas o Carter Woodson estava muito mais ligado às questões proletárias, no sentido de que, a partir da educação básica, a partir de toda essa questão que eu já mencionei, ele estava muito mais ligado aos de baixo, né? Não estava ligado necessariamente a essa classe média ascendente acadêmica negra americana. Bem, então, o que é essa obra, né? De onde que vem todo esse contexto sobre um livro chamado A Deseducação do Negro? Em primeira instância, o que muita gente pode cometer é um erro de achar que ele está falando que, sei lá, tipo, negros são deseducados, né? Mas não, prestem bastante atenção, uma deseducação, que seria necessário você deseducar para algo novo, né? Algo muito parecido com aquela questão de em direção a um novo humanismo, muito citado por Fanon. Então, o Carter Woodson, em certa medida, ele está analisando toda a educação básica americana. E como qualquer bom livro de pedagogia, né, que trata sobre a educação, o autor ele começa dizendo o que ele entende por educação, né? Então, para o Carter Woodson, a educação é uma instância que deve desenvolver todos os indivíduos em sua maior potência, não é? Ou seja, a premissa e o objetivo da educação é essa, assim, né? É esse. Tem que desenvolver o indivíduo em sua maior potência. Porém, a educação que ele está narrando, que é a educação básica americana, não fazia isso. E ele faz uma análise, em certa medida, que diz que a educação atual, a época dele, anos 30, era uma educação que deixava o indivíduo na minoridade. Ou seja, que a educação que era dada só fornecia, em certa medida, uma heteronomia que não dava uma autonomia aos indivíduos, né? Algo muito kantiano, quando a gente pensa naquele texto sobre o esclarecimento, na ideia de que você, na heteronomia, você só age a partir das ideias dos outros, né? Então, que essa educação gerava isso e era necessário mudar, de alguma forma. Só que antes de falar da educação propriamente dita, ele cita algumas outras categorias e faz alguns comentários para colocar a questão da raça. Por exemplo, ele fala um pouco sobre a instituição das igrejas, as igrejas negras do sul dos Estados Unidos,
fala sobre a faculdade de Direito, a faculdade de Economia e a faculdade de Medicina. Quando ele trata um pouco sobre as igrejas negras do sul dos Estados Unidos, ele traz um certo argumento que demonstra como os pastores são corruptos. E aqui, corrupto não no sentido financeiro, né? Um sentido danista, assim. Não, um sentido de que eles falam algo, prometem um paraíso, o paraíso no céu e não tentam fazer o paraíso na terra, né? Algo também semelhante ao jovem Hegel, ao próprio jovem Marx, que com certeza o Carter Woodson leu. Então, critica os pastores nesse sentido. Ao falar da faculdade de medicina, ele diz que os médicos, naquele período, eles não se preocupavam com as doenças que mais afetavam a população negra, e sim com outras. No direito, ele diz que um estudante de direito, por exemplo, ele passa todo o seu período para virar advogado, descobrindo que o suspeito e o culpado é sempre alguém parecido com ele, e isso gera, por exemplo, um auto-ódio, não é? E também, quando fala de economia, eu arriscaria dizer que o Carter Woodson é o responsável, o precursor da ideia do black money, porque o Carter Woodson ele fala que a economia ensina-se o negro apenas a gastar e não a fazer dinheiro, né? E daí ele faz todo um debate sobre, por exemplo, a própria economia negra girar em torno dos próprios negros, né? Ou seja, se você está num bairro, você compra da pessoa do seu bairro e etc. Hoje em dia é muito falado já, o black money, etc. Mas tenho total certeza que isso é algo que pioneiramente o Carter Woodson fala. Bem, quando ele chega na educação, ele é completamente polêmico, porque ele afirma que a ética e a filosofia, até então trabalhada nas escolas, apenas justificavam a escravidão, não é? Então, dentro dessa lógica, nas escolas acontece um certo linchamento. Ou seja, quando você ensina as crianças negras que o seu rosto é uma maldição, quando você ensina as crianças negras que a sua raça não possui nenhuma realização, ou seja, porque falar que ela não possui realização, não precisa falar, é só você não ensinar sobre as realizações da população negra, né? Porque o silêncio ele também tem uma questão política ali. Então a ausência de falar sobre essas coisas é uma forma de linchamento para o Carter Woodson. E diz que esse linchamento intelectual, esse linchamento que ocorre nas escolas, é pior do que os linchamentos que ocorrem na rua. Porque os linchamentos que ocorrem na rua não seriam possíveis se não existisse o linchamento em sala de aula. Ou seja, para que você tenha pessoas linchando negros nas ruas, casos eu já falei em outros vídeos vários, mas, por exemplo, o caso do Emmett Till, você só tem esses casos porque aquelas pessoas que fizeram isso aprenderam que uma vida como de uma criança negra não vale, né? Então, ele demonstra como que a educação ela tem toda essa questão muito cruel. Um ponto importante, que quando eu li o Carter Woodson já há algum tempo, eu analisei como é diferente a análise que ele faz enquanto professor das escolas segregadas do que fazia Bell Hooks enquanto aluna. Porque, como vocês devem lembrar, eu recomendo assistir esse outro vídeo da Bell Hooks, ela enquanto aluna afirmava que a escola segregada existia um reconhecimento e etc. Carter Woodson, já adulto, ou seja, aqui ele está adulto, né? Ele está numa função de professor, numa posição de professor. Então, possivelmente, a percepção dele era mais fiel do que de uma lembrança juvenil, né? Então ele demonstra como que isso de fato ocorria nas escolas segregadas e, enfim. Então, analisando isso, ele coloca um ponto que é muito importante, assim, essa ideia de que é incultado no negro esse auto-ódio, essa ideia que em certos momentos ele fala até de um servilismo, ou seja, a ideia de que o negro
presta atenção, aspas, o negro ele é treinado a odiar ele mesmo. Né? E por que aspas? Porque lá na frente isso vai ser importante. Bem, então, essa visão faz com que ele proponha uma solução prática. E qual que é essa solução? A solução da deseducação. A deseducação nada mais é do que uma necessidade de você, entre várias aspas, apagar esse conhecimento que foi dado e reeducar em direção a um entendimento de humanidade mesmo. Ou seja, a ideia de que a deseducação é uma descolonização prática. Ou melhor, a deseducação teórica é um pressuposto para a descolonização prática. Porque, para o Carter Woodson, tudo começa de forma mental, não é? Ele até tem uma frase famosa que é: quando você controla o pensamento de uma pessoa, você não precisa se preocupar com as suas ações. Então veja, a deseducação mental é necessária para alguma prática revolucionária. Sem que isso ocorra, jamais será possível mudar nada, porque de nada adianta você ter pessoas com todo esse conhecimento que subjuga os negros pensando em alguma forma de revolução, porque daí você não está abarcando todos. Não à toa, o Carter Woodson faz um amplo debate que fica muito famoso, que é a ideia do negro instruído. Ele diz que pouco importa se você negro, negra, possui diploma acadêmico. Pouco importa. O que importa é saber se você é compromissado a práticas contrárias àquelas que subjugaram seu povo. Não é? Então veja, em certa medida a ideia de que o intelectual periférico tem que ser engajado. Ele tem que ter isso em si para que, de fato, algo mude. Né? O negro instruído, mais uma vez, ele está em boa parte dos pensamentos que fala sobre raça, não é? Pensamentos que trabalham a questão do negro. O Porco de Raça, esse livro que talvez seja da literatura contemporânea, o que eu li, que melhor trabalha a ideia do negro instruído. Então, um abraço para o Bruno, que o próprio personagem chamado Bruno, ele é necessariamente o que o Carter Woodson aqui está trabalhando como o negro instruído, aquele que, ao receber o diploma, ele vivencia todas as maravilhas que esse mundo forjado lhe oferece e está pouco preocupado com isso. Carter Woodson, pessoal, ele próprio, com certeza, é o precursor dessa análise crítica ao negro instruído. Porque, mais uma vez, ele está escrevendo em 33, ok? E isso tem diversas outras formas que é o Florestan Fernandes falando depois, etc. Né? Bem, então, tendo em vista toda essa deseducação necessária, é uma forma de, inclusive, descolonizar a episteme. Ou seja, mais uma vez, para ficar um pouco mais claro, é a ideia de você ser completamente contrário ao conhecimento que é racista, em última análise, né? Mas o deseducar pode ser utilizado em qualquer categoria identitária. Bem, pensando nessa obra e pensando no contexto brasileiro, pode parecer que não faz muito sentido, mas faz bastante. Esse ano, a gente está em 2023, fazem 20 anos da Lei 10.639, que é a obrigação de estudos afro-brasileiros no material didático, né? Foi sancionada em 2003 pelo governo Lula. Então, essa lei é uma medida de deseducar, por exemplo, porque ela está mostrando a história do negro enquanto protagonista, não aquele material didático antigo, o qual colocava o negro apenas como escravizado. Essa lei, ela obriga, inclusive, para além de mostrar os reinos africanos, além de mostrar a história africana antes da escravização, também mostrar o papel do negro na Primeira República, que isso sempre foi apagado, não é? Ou seja,
A história do negro brasileiro, por todos os sociólogos, e aqui falo de Gilberto Freire, aqui falo de Sérgio Buarque de Holanda, aqui estou falando também, inclusive de Florestan, em certa medida, todos esses sociólogos que, embora importantes, preste atenção, embora importantes, eles apagam, em certa medida, a noção da Primeira República e o papel do negro, a condição do negro, para uma ideia de formação no Brasil miscigenado. O Florestan, em certa medida, ele vai contrário a isso, esses uspianos que surgem são contrários a essa noção muito freiriana, mas ao mesmo tempo replica em certa medida, né? Então, essa lei 10.639 é uma forma de deseducar a essa concepção que era muito latente, que era uma concepção de certa medida hegemônica do Brasil. Então agora é necessário você falar sobre esses períodos históricos e também demonstrar outros papéis e mostrar a raça como, de fato, algo que realizou sim coisas históricas, né? Não só foi subjugada nesse período de escravização. Bem, tendo tudo isso em vista, o Carter Woodson ele é um pensador pouquíssimo conhecido, inclusive dentro da academia, inclusive dentro de programas que se pretendem trabalhar a diversidade. E é até entendível, porque o Carter Woodson, embora tenha todo esse background que eu falei, que é muito importante, ainda mais para a época, ele sofre de algo que boa parte dos pensadores sofriam também. Há uma pensadora brasileira, que é a Maria Aparecida Bento, que os livros dela estão sendo publicados como Cida Bento, né? Que tem um livro chamado Pacto da Branquitude. E o argumento dela coloca todos esses caras no bolso. Ela coloca o Florestan, o Fanon, coloca, sabe, todos esses. Inclusive eu acho que ela também colocaria o Carter Woodson no bolso, porque a Cida Bento, essa psicóloga brasileira, ela trabalha a ideia de que todos esses pensadores, eles apenas estudam e apenas dissecam o negro. Ou seja, coloca sempre o problema do negro, né? Essa ideia de que o problema do negro, que é o termo utilizado por W.E.B. Du Bois, é sempre o negro que tem que ser estudado. É como se fosse só o problema do negro e não fosse o problema do negro e do branco, né? Então a Cida Bento, ela muda esse paradigma, muda a própria forma dessa análise. Então, veja, o Carter Woodson tem problemas excepcionais. Por exemplo, ele fala que a educação, que nem eu disse, treina o negro, né? E o negro, para o Carter Woodson, por conta dessa educação, ele tende a replicar esse mundo racista também. Só que você falar que treina, você tira o próprio conceito racional do negro, né? Você tira aquela ideia clássica de Descartes ainda, que é a ideia de que a razão é o discernir o certo e o errado, né? O certo e o duvidoso. Você está tirando tudo isso, você tira a própria concepção de que ele pode olhar para aquilo e falar, não, peraí, isso está totalmente errado, né? Ou seja, só o Carter Woodson que acordou, né? Os outros ali não. Então, enfim, é uma crítica possível ao Carter Woodson, mas é alguém que precisa ser conhecido, precisa ser revisitado, precisa ser conhecido nesse sentido para a gente compreender, inclusive, os percalços, que é a própria noção da mudança do nosso currículo, né? Como esses paradigmas devem ser quebrados, etc., e formas possíveis para tal. Bom, espero ter ajudado. Assinem o Catarse, se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Tchau!